uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo àquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Meu irmão, não precisa ficar zapeando, não precisa procurar, não vai em outro canal. Pode ficar aqui, pode ficar ligadinho, que eu tenho certeza que aqui você vai aprender, vai ser edificado e vai ser abençoado. É um programa que se dedica a se debruçar, de fato, no texto, nas escrituras sagradas, se aprofundar nesse conhecimento, levar até você conteúdo de qualidade. E não é só querendo te levar uma resposta pronta, definitiva, não é só que um lado ou uma posição ganha ou vença o debate, não é isso. A ideia do Vejam Só é te provocar, é fazer você pensar e principalmente te incentivar ao estudo, a buscar as respostas nas escrituras sagradas e no estudo da teologia. Por isso, fique muito à vontade, mais uma edição preparada com muita dedicação para você que nos acompanha. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, mais um canal para a gente poder conversar, debater, falar sobre teologia, falar sobre as escrituras sagradas, né? Tema que nos aproximam tanto. @Zeca_Pereira. Recebo muito carinho da audiência do Vejam Só. Vou deixar aqui o meu agradecimento. Estou esperando a sua mensagem por lá também, tá bom? Faço questão de te responder e de bater um papo com você. Então pode mandar sua dúvida, seu questionamento, sua sugestão de tema de entrevistado. Vai ser muito bacana poder conversar contigo, tá bom? Bom, deixa eu apresentar os meus convidados e na sequência colocar aí o tema que nós vamos debater na noite de hoje. Vejam Só, tem a oportunidade de receber novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Amaury de Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Amaury, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço o convite, Zeca. Prazer estar aqui mais uma vez, sabendo do valor desse programa para as pessoas que assistem. Eu estava fim de semana passado em João Pessoa e alguém chega para mim, vejam só. Então, assim, não tem jeito. Viajou, tem alguém de fora que assiste, acompanha, é edificado pelo programa. Esse programa é uma bênção, então sempre um prazer estar aqui. Estar também mais uma vez junto aqui com meu colega, meu irmão de nome. Da família Oliveira, boa. Reverendo, para a gente começar, pedir as informações da igreja para quem nos assiste, que mora ali na região, né, da Penha, ali da Zona Leste, por favor. Sou pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, estamos ali no centro da Penha, Rua Major Rude. Temos culto lá aos domingos, 9h30 da manhã, 18 horas, segunda-feira, 20 horas, quarta-feira, 14h30 e semana toda por lá. Será uma bênção, uma alegria grande receber você uma hora em um dos nossos cultos. Boa, tenho as informações. Nós vamos, inclusive, deixar o contato do reverendo Amaury à sua disposição durante todo o programa, durante toda a conversa. Vai estar aí, você pode acessar, pode entrar em contato, tirar suas dúvidas, pegar as informações corretinhas da igreja e, inclusive, falar sobre o programa também, sobre o tema que nós vamos debater. Amaury, não precisa nem falar que a Angélica é sua fã, né? Você sabe disso, né? Gente finíssima. Angélica é preciosa. Deus abençoe a Angélica. E eu gosto demais de falar do nome da Angélica, que ela fala que sempre que eu falo que o pessoal vai lá no Instagram dela lá e fica querendo adicionar. Daqui a pouco nós vamos colocar o Instagram, que ela não gosta. Coloca também. Ela não gosta, ela fica tímida, ela não gosta. Mas deixa o abraço dela também, viu, Amaury? Boa. Muito obrigado pelo carinho, seja bem-vindo. Vai ser muito bacana conversar com o irmão também. E temos a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Marcelo Oliveira, um amigo do Vejam Só, um parceiro do Vejam Só, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Pastor Marcelo, obrigado, meu irmão, de novo pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Que alegria. Muito agradecido pela honra de participar, como disse nosso querido pastor Amaury, desse programa abençoador, né? Que tem instruído tantas casas, tantas famílias e é um presente para a igreja brasileira, no sentido de promover a palavra de Deus, o ensino sério das Escrituras. Muito obrigado pelo carinho e debater com o nosso professor, né? Pastor Amaury Oliveira, um amigo precioso, nós temos muito respeito e hoje o debate promete. Acho que hoje o Amaury vem pro meu lado hoje aqui. Já começou provocando, já. Hoje ele não perdeu tempo. Não perdeu. Essa fala mansa do Marcelo, ele vai ganhando a confiança, né, Amaury? Quando você vê, ele manda essa daí, ó. Com um jeitinho, ele vai chegando. Mas ele já me disse uma vez, por pouco me persuades a me tornar reformado. Ele já tem a veia mackenzista, ele já tem. Ele já tem. Já estou muito perto, né? Verdade. Que bom. Marcelo, vamos passar as informações da igreja antes de falar um pouquinho do material do irmão também, por favor. Bom, obrigado,
Zeca, nós estamos lá na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ali na rua Doutor Fon, né? Esquina com a Radial Leste, é quase que impossível. Não tem como errar. Errar, né? Nós estamos ali servindo a Deus e que privilégio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você saindo do metrô Belém, acho que se você andar devagar, acho que demora uns 5 minutos. E olhe lá. Mas tem que andar devagar, bem tranquilo, sem pressa nenhuma. Acho que em 5 minutos você chega lá. Na expressão da Bíblia, no passo do gado, né? É isso, exatamente. Boa. Aqui meu abraço e carinho pro pessoal do Ministério do Belém também, amigos aqui do Vejam Só. Marcelo, vamos rapidinho, antes da gente entrar no debate, trouxe hoje 2 materiais para quem nos acompanha. O que o nosso telespectador vai encontrar aqui? Muito obrigado, Zeca. A fascinante cultura judaica. Eu tenho dito nos programas que Deus tem permitido estar aqui que eu devo muito ao Vejam Só a promoção desse livro no Brasil, né? Não é judaização da fé, é entender um pouco a rica cultura judaica. Os 4 tipos de judeus da festa dos tabernáculos, em que eles balançam 4 espécies, o aravá, o salgueiro, a murta e a cidra. Tem todo um simbolismo por trás disso. Os 4 filhos da Agadá, Zeca e pastor Amaury, tudo em torno da Páscoa judaica gira em torno do número 4. São 4 cálices, são 4 perguntas, são 4 filhos, são 4 ações de Deus. Muito rico. Porque a Torá começou com a letra Beit, né? Bereshit, a primeira letra da Torá é a letra Beit. E um texto muito interessante é a origem do nome Jerusalém. De onde surgiu o nome Jerusalém? É a junção de 2 palavras hebraicas e vou provocar você. Você sabe quais são essas 2 palavras hebraicas? Boa. Vai encontrar a resposta aqui no livro. E também esse daqui, Marcelo, esse daqui é muito bacana. Não só esse, mas essa série, né? Sobre os nomes de Deus. Por favor. Muito bom. Estou escrevendo, Zeca. Vamos queimar o spoiler aqui? Não pode dar spoiler, né? Vou escrever sobre nomes de Jerusalém na Bíblia. Olha que legal. Né? Temos alguns nomes muito interessantes, como a cidade de Jerusalém é conhecida na Bíblia. Por exemplo, a cidade do grande rei. Mas deixa isso para depois, né? Nomes de Deus no Salmo 23, uma abordagem inédita no sentido de explicar a grandeza de Deus no Salmo 23. Catalogamos, a partir do texto original hebraico, 12 nomes de Deus e me envaidece um pouco esse livro, que eu tive a honra de fazer uma live, está lá no meu Instagram, Marcelo Hebraísta, com Luiz Saião. Luiz Saião falou, Marcelo, você caprichou nesse livro, né? Então, ouvir um elogio do professor Saião, que é o maior tradutor de Bíblias do Brasil. Então, nomes lindos, maravilhosos, a partir do primeiro, né? Adonai Roi, que vem da raiz Raá. Você sabe que o hebraico é uma língua consonantal. Então, Raá é as mesmas iniciais de Roi. E Raá, em hebraico, é amigo íntimo. Então, nós poderíamos traduzir o Salmo 23:1 assim: o Senhor é meu amigo íntimo e não preciso de mais nada. Mas não tem só isso. Tem mais 11 nomes que nós escrevemos aí nesse livro a partir do texto original hebraico. Boa. Vale muito a pena. Nós vamos deixar o contato do Marcelo à sua disposição durante todo o programa. Tá? O Instagram dele vai aparecer aí. Pode mandar uma mensagem para ele lá. Se você perdeu aí durante o programa, vai estar fixado também lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Então não tem desculpa. Manda uma mensagem para ele lá e utilize o cupom Vejam Só. Isso. Assistindo Vejam Só, vai ter desconto para você. Um desconto Mega Blaster Advanced Prime especial. Eita, é bem. Então vai lá, Vejam Só, ele vai saber que você assistiu aqui e já vai ativar aí o desconto para você, tá bom? Nessas obras que nós mostramos aqui e, obviamente, se você tiver interesse, tem outras obras que o Marcelo escreveu também, que ele vai te mostrar lá e está tudo à sua disposição. Muito também, obrigado. Tá bom? Chega por lá. Vamos entrar, então, no nosso debate aqui. E antes de começar a nossa conversa, nós vamos ter a oportunidade de rodar a nossa matéria de abertura. É isso aí, elas estão de volta. Uau. Ainda aos pouquinhos, mas nós estamos chegando aí numa produção, retomando as nossas atividades com as matérias. Então, roda a matéria e, na sequência, a gente volta para responder essa intrigante pergunta. Vejam só. O batismo mencionado em Mateus, capítulo 13, versículo 11, onde se diz que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo, é um versículo que desperta interesse e levanta questões sobre o significado dessas duas expressões. Para compreendermos corretamente essa passagem, é importante considerar o contexto em que João Batista proferiu essas palavras. Quando João fala do batismo com o Espírito Santo,
Ele está se referindo à obra transformadora do Espírito Santo na vida daqueles que creem em Jesus. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência espiritual em que o próprio Espírito de Deus habita e capacita os crentes. Quanto ao fogo mencionado na mesma passagem, existem diferentes interpretações teológicas. Alguns estudiosos entendem que o fogo simboliza o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam o Evangelho, representando a punição e a condenação. Outros veem o fogo como um símbolo de purificação e santificação, refletindo a ação do Espírito Santo em purificar e refinar a vida dos crentes. É importante ressaltar que, no contexto bíblico, o fogo é frequentemente associado à purificação e à manifestação da presença divina. Diante dessa interpretação, é fundamental buscar um entendimento equilibrado, considerando outras passagens bíblicas que tratam do mesmo assunto. Fique ligado, o Vejam Só está no ar. Muito bom. Pô, falar e agradecer a nossa equipe de produção aí é ficar chovendo no molhado, né? Djalma, nosso editor, o Thomas, nosso estagiário, sempre na brilhante voz de Denise Luque também. Quero deixar aqui o meu abraço a todo mundo e obrigado pelo carinho com as matérias do Vejam Só. Bom, você viu aí, deu uma introdução. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico e vou repassar então a pergunta aos nossos convidados. Mateus 3,11 diz assim o texto: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E aí vem o trecho que gera dúvida no debate de hoje. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Reverendo Amaury, a que se refere esse batismo com fogo descrito no texto de Mateus 3,11? Certo. Esse é, de fato, um texto que muitas vezes tem sido interpretado numa vertente errada. Quando se coloca, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, Jesus tem diante de si dois públicos. Ele tem aqueles que... João Batista tem diante de si dois públicos, aqueles que vêm se batizar de fato por causa de arrependimento. O que João está fazendo ali é um rito de purificação e, mediante o arrependimento, a ideia é vocês são lavados dos pecados. E você tem de lá... o texto, Mateus, um pouco antes, fala daqueles que vinham para o batismo sem arrependimento, entendendo que o rito por si os lavaria de seus pecados. E ele chama até de raça de víboras a estas pessoas. Então, João está falando de duas coisas que o Messias viria fazer: batizar com o Espírito Santo, ou seja, purificar com o Espírito Santo aqueles que estavam sendo purificados agora precariamente com água. A água era só um ritual, o batismo na água é só um ritual, representando a purificação, que já é realidade do próprio Velho Testamento. Deus já havia dito através do profeta Ezequiel: eu derramarei água sobre vós, ficareis limpos dos vossos pecados. Então, João está dizendo ali para aqueles que vêm sinceramente: olha, o Messias virá e ele batizará. O que eu faço com água, ele fará com o Espírito Santo, se referindo a novo nascimento, regeneração, transformação verdadeira de vida. E quando ele diz "e com fogo", aí já tem a ver com o outro lado, o outro público que estava lá. Aí é juízo, aí como a figura seguinte aponta, Ele diz: olha, a sua pá, ele está dizendo, o Messias que vem tem uma pá na mão. O que o Messias fará? O que será o trabalho do Messias? Separar a palha do trigo. Então, a purificação, o batismo com o Espírito Santo, a purificação na sequência, a figura vem para clarear a interpretação do que João Batista havia acabado de afirmar, para esclarecer, vamos dizer assim, o que o Messias fará, o que seria o trabalho do Messias. Ele batizará com o Espírito Santo. É o quê? Pegar o trigo, separar da palha e guardar no celeiro. Com fogo, a palha ele queimará. Então, esse batismo com o fogo é queimar a palha, é a purificação separando os verdadeiros dos falsos, os crentes dos não crentes, os salvos dos perdidos. E o trabalho do Messias é salvar, purificar, e esses que são salvos, purificados, como trigo guardado no celeiro. Os que são ímpios, que não se convertem, que são impuros, aqueles
a quem João está chamando de raça de víboras, que são aqueles que não creem, ele está dizendo, olha, o Messias virá também em juízo, ele trará o julgamento e ele queimará a palha, ele queimará o que é falso, ele queimará o que não é trigo. Então, o que João Batista está dizendo é que o Messias fará separação, distinção, salvará e condenará. Boa, tem as considerações iniciais então do reverendo Amaury. Pastor Marcelo, vou passar a palavra ao irmão. Quero saber como o irmão responde a nossa pergunta-tema e deixar aqui destacado que o reverendo Amaury deitou na interpretação do contexto aqui, hein? Ele te deixou apertado. Na dor de braçada? Você sair dessa daí, quero ver. Vamos ver se eu fui um bom aluno dele, né? Obrigado, pastor Amaury. Bom, o conceito aqui de dupla interpretação, ou aliás, de uma dupla aplicação desse batismo, remete a Orígenes. Foi Orígenes um dos principais proponentes desse duplo batismo de João capítulo 3:11. Por quê? Porque, note bem, o original grego aqui, essa parte final diz autos rimas baptizei em pneumati ragiu kai piri. Note que há apenas, o professor pastor Amaury sabe muito mais o grego do que eu, há apenas uma preposição aqui que governa o espírito, que é em. Então, o original diz assim, ó, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não existe essa preposição em no texto original. Isso aqui foi uma opção dos tradutores que colocaram com fogo. D.A. Carson, que o professor pastor Amaury gosta demais, erudito do Novo Testamento, até D.A. Carson, que é um dos mais proeminentes professores do Novo Testamento, diz que está falando de um sentido unificado aqui. O texto não está dizendo assim, ó, ele vai batizar com o Espírito Santo ou fogo. Não, o texto usa a expressão caipiri, ou seja, é um conceito unificado. Isso não é o Marcelo que está falando. Isso é D.A. Carson, né? Um dos maiores exegetas do Novo Testamento. Então, esse sentido de um batismo duplo nesse texto remonta a Orígenes, né? Os estudiosos, eu vou citar alguns aqui para afirmar a minha tese, já citei um, é um conceito unificado. Por quê? No texto original grego, e eu não sou bom de grego, eu confesso, só uma preposição rege o espírito. É em... Olha o que diz o original, em pneumati ragió, que é espírito, caipiri, com fogo, esse advérbio com, não é? Não existe no texto original. Então, o espírito está ligado a fogo. Olha que coisa interessante, João Calvino, hein? João Calvino, deixa eu ver aqui a anotação de João Calvino, olha o que disse João Calvino, insigne reformado. Ele não quer distinguir entre um batismo e outro apenas. Isso João Calvino está dizendo. Há algo maior aqui. O que na interpretação de João Calvino, que eu concordo, ele diz assim, ó, o que Jesus está dizendo, o que o texto está dizendo é que João é o ministro da água. E Jesus, que é maior do que João, que ele nem o trabalho de escravo, né? Porque desatar as sandálias aqui é o trabalho do escravo, ele não se sente digno diante da sublimidade, diante da excelência, da grandeza, da pessoa de Jesus. Ele diz que não é digno nem de fazer um trabalho de escravo. Jesus é o doador do Espírito. Escute o que João Calvino disse. Depois eu vou perguntar para o pastor Amaury. E que manifestará esse poder por meio de um milagre visível no dia de Pentecoste. Aos seus apóstolos, mediante línguas de fogo. Isso está na Instituta da Religião Cristã, volume 3, página 164, da editora Cultura Cristã. Então, já a princípio, aqui à guisa da introdução, dois grandes homens de peso, D.A. Carson, um dos maiores exegetas do Novo Testamento, e Calvino, um dos maiores intérpretes, expositores, nem eles não concordam que este fogo aqui é juízo.
O fogo do juízo está presente? Sim. Está presente no verso 12, que há um complemento. E aqui eu não discordo do pastor Amaury. A sua pá ele tem na mão, limpará completamente a ira, maravilha, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Há um complemento aqui. Agora, no verso 11, o Espírito Santo está conectado a fogo. Esse advérbio com não existe no texto original grego do Novo Testamento. Muito bom, você viu que tem bastante coisa para a gente conversar e eu quero ouvir muito os nossos convidados aqui para a gente poder aprender. Mas antes de devolver a palavra ao reverendo Amaury, deixa eu colocar na tela a nossa enquete e você vai acessar a nossa enquete lá no perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Lá você tem todas as nossas postagens referentes aos programas, tá bom? A exibição, os contatos dos convidados, tudo lá. E também você acessa as nossas enquetes e pode responder e participar do programa, tá bom? Por favor, põe na tela aí a enquete que nós vamos usar para o programa de hoje. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que você entende sobre o batismo? E, inclusive, o Marcelo já detonou a nossa enquete, né? Olha lá, o que você entende sobre o batismo com fogo? E ele já falou que não é. Perdão. Aí Perdão acabou. aí. Mencionado em Mateus 3:11. É que nós estamos num debate de alto nível aqui, né? A palavra com não tem. Olha lá, já derrubou a nossa enquete. Mas, bom, vamos lá. Refere-se ao fogo do juízo. É uma referência simbólica à purificação espiritual. Não tenho certeza do significado específico. Então, você tem 3 opções, vote, escolha uma delas. Na postagem seguinte, você consegue justificar, tá bom? Eu acho que é isso, por causa daquilo, tal. Vai lá, dê as suas opiniões, tá bom? Nós vamos tentar colocar alguns comentários durante o programa. 2 recadinhos rápidos. Primeiro, o nosso canal lá no YouTube, Programa Vejam Só. Acesse o nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, além de ter acesso a todo o nosso material, tudo lá à sua disposição. Você consegue acompanhar as nossas gravações ao vivo, lá no canal do YouTube. É isso mesmo. Você acompanha antes tudo aquilo que vai acontecer na TV depois, tá certo? E além disso, nós estamos em todas as plataformas de áudio. Procure o conteúdo do Vejam Só, acesse e você vai desfrutar dessa bênção. Então, você está dirigindo o carro, vai ouvindo o Vejam Só. Está no metrô, vai ouvindo também. E é bacana demais. Vai lá, escolha a plataforma e acesse esse conteúdo. Bom, reverendo Amaury, vou devolver a palavra ao irmão. Acho que eu não preciso nem fazer pergunta, né? O Marcelo já deixou bastante coisa aí para o irmão comentar. Não, é uma questão bem simples, né? Não se trata de 2 batismos. Essa não é a questão aqui do texto, né? O que João está dizendo é: ele fará um ato que tem 2 aplicações. E os atos todos do Messias são de dupla aplicação, né? Como Paulo está dizendo, nós somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida e cheiro de morte. Ou seja, esse ato de Jesus batizar, ele é um ato duplo. Ele separa, ele é um ato que distingue. Ele é diferente daquilo que João fazia, do ritual judaico ali, que se repetia. A purificação com água, ela se repetia. E João está dizendo, o Messias fará um ato único, que distinguirá quem é e quem não é, quem é salvo e quem não é, os verdadeiros dos falsos. Então, quando Mateus, na sua narração, e Marcos só coloca com o Espírito Santo. Sim. Tanto é que Marcos nem vai Espírito Santo e fogo, ele só diz batizará com o Espírito Santo. Lucas também acrescenta o fogo, ou seja, quando está ali junto com o Espírito Santo e fogo, ele está destacando o sentido duplo desse batismo. É um ato só, é um batismo só, não são 2. E esse batismo tem a ver com salvação. Esse batismo não tem a ver com o que acontece em Pentecoste. João não está dizendo que Jesus fará aquilo exclusivamente em Pentecoste. Ou seja, essa ligação de que, olha, houve ali um batismo com fogo em Pentecoste. Aliás, em Pentecoste nem teve fogo. Pentecoste é línguas como de fogo. Ou seja, Lucas lá não diz que teve fogo ali. Ou seja, essa ligação que se faz, né? Olha, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí chega lá em Pentecoste, houve língua de fogo. Não é o que Lucas está dizendo em Atos. Ele está dizendo que eles viram línguas como de fogo. Não tinha fogo ali. Ali é um derramamento do Espírito Santo, mas o que João está dizendo aqui é
que o Messias será esse doador do Espírito Santo, mas esse batismo, esse trabalho, aí, né, nós temos aqui um fator que é, para nós, aspersionistas, batismo tem sinônimo, batismo é sinônimo de purificação, de limpeza, de santificação, de separação. Por isso que o ritual do batismo é ressignificado por Jesus e se torna o ritual de iniciação na fé cristã. Por quê? O batismo é a minha entrada na comunidade do Messias, na comunidade dos salvos, dos crentes. Ele é essa minha distinção como povo de Deus. E para que eu entre como povo de Deus, eu tenho que ser purificado, mas a água não purifica. Por isso que o batismo do Velho Testamento é repetido várias e várias vezes. O sacrifício é repetido várias e várias vezes. Agora, o Messias vem, morre na cruz e derrama o sangue é derramado de uma vez por todas. O Messias virá e batizará de uma vez por todas, purificará de uma vez por todas. Agora, ao fazer isso, aqueles que não são convertidos, aqueles que não são salvos, são a palha, que será nesse ato do Messias de batizar e separar a sua comunidade, distinguidos como não povo de Deus, palha a ser queimada. Então não são dois batismos, é um ato do Messias, é uma obra do Messias, batizar, ou seja, salvar, separar os salvos dos não salvos, e os não salvos serão a palha que será queimada. Ou seja, o que vem na sequência, aí, nessa forma, Marcelo é um excelente hebraísta, sabe bem disso, ou seja, o que vem aqui nesse estilo literário, Mateus faz isso, Paulo faz isso toda hora, ou seja, o que vem depois é para explicar o que foi dito antes. É complementar ao que foi dito antes, mas para elucidar, para clarear. Ou seja, quando ele diz, olha, ele separa o trigo, põe no celeiro. Ele pega a palha e queimará com fogo inextinguível. Ou seja, ele está dizendo, é um ato de separação, de diferenciação, que o Messias é obra do Messias, é a obra de salvação do Messias. Sim. É disso que Lucas, Marcos, Mateus estão falando. E os autores bíblicos fazem isso com excelência, né? Paulo, Mateus, essa repercussão assim, do texto. Você não vai ajudar ele, não, senão você vai apanhar com ele aqui no bom sentido. Tô brincando, Zeca, tô brincando. Não vou ajudar, não vou ajudar, essa liberdade, tô brincando. Claro que temos. E, bom, a maioria sabe que eu não sou muito de tomar partido, a maioria deve saber minha posição aqui também, eu sei, você mas eu não vou... Conduz com muito brilhantismo esse programa. E nenhum dos dois precisa ser ajudado, né? Vocês são bons pra caramba. Ele ajuda lá, depois ajuda aqui. Vocês são bons. Vai lá, Marcelão. A minha dificuldade é só entender, pastor Amaury, o senhor sabe que eu citei D.A. Carson para provocar o senhor, que eu sei que o senhor gosta muito dele. Verdade. É que não tem aqui, na segunda parte do texto, essa preposição em. Então, para Carson... E não precisa. Não precisava. Não precisa. Precisaria se fossem dois. Mas é um ato de batismo, é um ato só. Não, então não precisa ir com. Não é um ato com duas vertentes? Porque se está batizando o salvo com o Espírito e o ímpio com fogo, é duas coisas diferentes. Porque o salvo, purificação, e o ímpio, castigo. É aí que não fecha. Por isso que eu propus aqui, isso o senhor pode pesquisar, foi Orígenes que começou a interpretar esse texto assim. Ou seja, para o salvo é o Espírito Santo e para o ímpio é o juízo. Só que exegeticamente, poderia estar A.T. Robertson, olha aqui, eu vou brigar num bom sentido, a gente não está aqui... o senhor sabe o respeito que tenho pelo senhor. Olha que diz o erudito Simon Kistemaker. Ele é confiável? Sim ou não? Confiável, não perfeito. Sim, ok. Não, eu perguntei se ele é confiável, não perguntei se ele é perfeito. Mas você tá bebendo na teologia reformada, hein? Não, você viu que é verdade o que eu disse. A retórica. Isso só reforma. Olha onde ele está navegando. E eu aplaudo. Eu tenho que aplaudir. Boa. E aqui sem hipocrisia. Eu bebo lá mesmo. Sabe por quê? Aqui eles estão me ajudando. Na livraria do Elias, ele fala que é o cantinho dos hereges. Não é não. Elias, um abraço, viu, Elias, pra você, meu irmão. Olha, querido professor, pastor, reverendo Amaury, olha o que diz Simon Kistemaker. Este é o cumprimento. Quando o senhor citou, o senhor pode pegar lá no seu comentário, que eu sei que o senhor tem naquela vasta biblioteca, inclusive se o senhor quiser doar alguns livros para mim, eu aceito de prontidão. Olha o que diz aqui. Quando o senhor cita, né, Atos 2:3, que aparecem distribuídas entre eles línguas como de fogo,
Olha o que diz o Dr. Simon Kistemaker. Este é o cumprimento da descrição de João Batista acerca do poder de Jesus. Ele conecta Mateus 3,11 e Lucas 3,16 com Atos 2,3. Então, para mim, esse batismo do versículo de número 11 não pode ser de salvo e de ímpio. Porque a expressão aqui, olha que coisa interessante, não é? Em pneumati hagio caipiri, o conectivo e está ligado ao Espírito Santo. Não diz o fogo. Eu penso que poderia ser usado aqui, se fosse defender o juízo ou fogo. Quer dizer, duas coisas antagônicas. Para o salvo, o Espírito. E para o ímpio, o fogo. E nós sabemos que o fogo na Bíblia tem vários simbolismos. Tem o fogo do inferno, tem o fogo associado à presença de Deus. Ó. Eu poderia citar aqui Isaías 1,25, Zacarias 13,9, Malaquias 3,2,3. E dentro aqui do próprio contexto, que eu não vou negar, também o fogo do juízo. Mas o verso 11 está falando do batismo do salvo. Está contrastando. João é ministro da água. Jesus, ele tem muito mais do que a água. Ele tem o Espírito e tem o fogo. Que são duas ideias que estão conectadas. Porque se eu falar aqui que está batizando no fogo o ímpio, nós temos problema, porque a primeira parte está falando sobre o Espírito Santo. Então, a minha dificuldade, e olha que eu fui buscar, né, você vê, citei aqui Simon Kistemaker, olha o que diz o erudito, vou citar outro aqui, para o senhor ver que a gente pesquisou para estar nesse debate aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, nas minhas anotações, deixa eu ver aqui, o doutor William Hendrickson. William Hendrickson fala a mesma forma. Ele diz assim, ó, esta fórmula de batismo com Espírito e fogo faz a sua aplicação ao Pentecoste, línguas repartidas como fogo. Olha o que diz o doutor Hendrickson. A chama ilumina, o fogo purifica e o Espírito Santo faz as duas coisas juntos. Boa. Vou deixar essa bomba aqui pro querido pastor Amaury Oliveira. Ele está querendo te pegar na sua própria casa, sim, sim, reformado e devolver para você. Não, é bem tranquilo isso, né? Quando ele coloca aqui o Kistemaker, né? O Kistemaker não está juntando aqui o batismo. O Hendrick, sim. O Kistemaker, não. Porque a posição dos dois era divergente sobre o texto. O Kistemaker está juntando a obra do Messias ao Pentecoste. E, de fato, o Pentecoste é a obra do Messias. Jesus disse, se eu não for, eu não vou derramar o Espírito. Ou seja, ele fala, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Preste atenção. Não é purificados. Revestidos de poder do Espírito Santo. Que está acontecendo lá em Pentecoste. O que João está dizendo aqui não precisa do com. Ele está dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, ou seja, é que a obra do Messias é fazer as duas coisas, é batizar, é purificar com o Espírito Santo, é colocar o Espírito Santo no crente, é separar e distinguir o crente com o Espírito Santo, que Paulo vai dizer lá, o selo da promessa, o penhor que Deus depositou em nós para resgatar no dia de Cristo Jesus, né? Agora, quando o texto diz ele batizará com o Espírito Santo e fogo, nem no grego e nem no português precisa do com. Ele batizará com o Espírito Santo e fogo, ou seja, ele faz as duas coisas. E fogo aqui é muito ilógico eu saltar daqui para Pentecoste para interpretar o texto e escorregar do que está no próprio texto, que é o contexto próximo. O contexto próximo do fogo. É fogo, distinção, queimar no celeiro. Senão não tem o menor sentido o complemento do texto. Quando ele diz assim, ele vai queimar a palha em fogo inextinguível, ou seja, quem fará isso? É ele, o Messias. Ele acabou de falar do fogo e ele complementa o fogo dizendo que o Messias separará, queimará a palha. Ou seja, o batismo com fogo aqui é um batismo de juízo, de separar a distinção. Por quê? Olha só, são dois elementos. E João está dizendo, eu faço aqui
uma purificação com água. Ele fará uma purificação com 2 elementos, com o Espírito Santo. O que diferencia, né, aqui mais Jesus olha, para a bênção ele vai batizar, ele vai purificar, santificar vocês, regenerar vocês com o Espírito Santo, que é o cumprimento do rito do derramar a água. É o derramar o Espírito. Agora, o fogo é o trabalho do Messias, de juízo, e por isso que ele vai lá na figura do trigo, da pá e do celeiro. Do contrário, não teria sentido, o texto pararia aí. Ou seja, o texto verteria para alguma linha de que batizar alguém com fogo seria uma dotação de poder, ou seja, que fogo seria sinônimo do Espírito Santo no texto. Não é, é um outro elemento, é um elemento adicional naquilo que o Messias fará, ou seja, apontando a obra dupla do Messias ao batizar. Ele está distinguindo quem é e quem não é. O reverendo Amaury colocou uma questão que é interessante, essa questão do poder aí, Marcelo, que é uma dúvida que sempre surge nesse sentido aí de não dá para fazer essa ligação de fogo necessariamente com poder. Então, note bem, eu vou ler aqui o comentário do Dr. Hendricks, que ele disse, aliás, o Dr. Simon Steinbacher, que respeitosamente o pastor disse que não está associado, não é, ao texto de Mateus. Mas olha o que diz Hendricks, ipsis literis. Olha aqui, ó. Eu vou ler primeiro a parte do autor aqui e vou ler Hendricks. E faz dessa forma, está falando sobre o batismo. A hermenêutica pentecostal destaca que esse é o entendimento que deve se manter acerca dos eventos do Jordão ocorridos por ocasião do batismo realizado por João Batista. E faz dessa forma porque entende que as palavras do Batista, quando se referiu ao batismo de fogo, ou ao batismo com Espírito e fogo, estão intimamente ligadas às línguas de fogo do cenáculo. Hendrickson falou isso, John Stott falou isso, Calvino falou isso, e agora o Dr. Simon Steinbacher. Ao comentar a passagem, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, o teólogo Simon Steinbacher diz, abre aspas, 2 pontos, este é o cumprimento, não do revestimento, da descrição de João Batista acerca do poder de Jesus. 2 pontos. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Não tem jeito. Não, olha só. Aqui é checkmate. Você está citando alguém citando o Steinbacher. Não, está aqui, pastor. Eu dou a fonte bibliográfica. Você está citando Comentário do Novo Testamento, Atos, volume 1, editora Cultura Cristã. Então, você está citando alguém que está citando o Steinbacher ou o próprio Steinbacher? O próprio Steinbacher. Porque assim, o que o Steinbacher está dizendo é que o Pentecoste ele está corroborando o poder de Jesus. Ele não está dizendo que a língua de fogo aqui... Não, ele conecta que nem é língua de fogo, ao é língua Pentecoste, como de fogo. Não, Amaury. então, o ato do Pentecoste é um ato corroborando o poder de Jesus. É isso. O que eu estou dizendo é que o Steinbacher não está ligando batismo de fogo com o derramar do Espírito Santo. Não. Ele está ligando o derramar do Espírito Santo sobre o povo com a pregação de João Batista. Não fogo... Isso o senhor que está dizendo com todo respeito. Dizendo, o Hendrick, sim, claramente está ligando. O Steinbacher, não. Eu estou dizendo assim, a interpretação dos dois diverge aqui no texto. Tá, ok. Eu continuo? Pode continuar. Então, você lançou a provocação. Não, sem problema nenhum. Bem, deixa eu ver outro texto aqui que está diretamente ligado, porque os pentecostais reconhecem, não é, que esse texto está ligado ao batismo com o Espírito Santo e com fogo, né, e a evidência das línguas estranhas. Bom, eu já disse aqui, olha o que disse John Stott. John Stott era cessacionista, né? E eu sei que o pastor Amaury não é. O simbolismo do fogo está associado à presença de Deus, diz o Dr. John Stott no seu livro Plenitude do Espírito. Em Êxodo, capítulo 3, verso 2. O vento, fogo e a fala são 3 eventos que conectam o Pentecoste. Olha o que diz John Stott. Representam o início da nova era do Espírito. Por quê? Havia 400 anos de silêncio profético. O Espírito não se movia. Aí vem João com esse algo inédito. O Mashiach chegou
ele é maior do que eu batizo com água, mas ele vai batizar com Espírito e fogo. Aí ele diz assim, vento é o poder que Jesus prometeu para que eles testemunhassem. John Stott, pelo amor de Deus. A visão do fogo relembra a brasa viva que purificou Isaías. E o falar em línguas, aqui eu não concordo com o John Stott, né? A universalidade da igreja cristã. Então, todo esse contexto de Mateus 3,11, e depois, meu querido professor Amaury, eu tenho uma pergunta aqui. Olha o que Pedro diz em Atos capítulo 11, deixa eu ver se eu encontro o texto, e o verso de número 16, olha o que o nosso irmão Pedro diz em Atos 11, 16. Vamos ler o 15. Atos 11, 15. Quando, porém, comecei a falar, você já está balançando, né, Zeca? Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Agora, olha o 16, pastor Amaury. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, perdão, mas vós sereis batizados com o Espírito. Pedro está rememorando o que aconteceu lá atrás. Aí o Amaury vai levantar a tese, mas não tem fogo. Mas qual o problema? Não sei. Quer dizer, porque não tem a expressão fogo. Qual o problema? Não, esse problema é dele. Não. Porque o que João está usando aqui... Por que não tem fogo? Essa é a pergunta. Não é não. É porque o Espírito está ligado ao fogo. Bom, eu citei aqui William Hendrickson, que defende que é um batismo com o Espírito. Eu citei Simon Kistemacher. Eu citei Dea Carson. E o Amaury não está concordando. É impressionante isso. Eu vou citar outros aqui. Vou citar o seu amigo R.C. Sproul. Olha o que diz R.C. Sproul. R.C. Sproul afirma isso. O fogo limpa, purifica e produz o mesmo que o crisol faz, o ouro da santificação. Assim como o crisol purifica o ouro, é isso que o Espírito está fazendo aqui, e ele fala assim, não fiquemos satisfeitos com a água, nós precisamos do fogo do Espírito. Então, o fogo do verso 11 não tem nada a ver com juízo. Está ligado ao Espírito Santo. Eu apresentei 4, eu quero que ele apresente 4 que pensam da minha base contra mim. Por favor, pastor Amaury. Não, você... Esse Marcelo. Não precisa... Assim, o texto, né, seja quem for, né, o comentarista, não é o grande, assim, a importância. O Sproul não está fazendo essa afirmação. Não do texto, não né? é do texto. Não é, ou seja, o Sproul está ligando o Espírito Santo ao fogo. Ele não está ligando o que João está dizendo que fará. Né? Ele não está dizendo que aquilo que João disse que o Messias faria seria o batismo com fogo. Onde você vai encontrar batismo de fogo em Sproul? Me acha um batismo de fogo em Hendrickson. Me acha um batismo de fogo em Calvino. Não, é o senhor que tem que explicar. Os comentários da cultura cristã estão todos associados ao batismo de fogo. Não estão. Presta atenção. Olha só, você está usando mal os comentaristas reformados aqui, aí agora vamos dizer assim... eu estou usando mal, Zé Não, os comentaristas... Você está indo além do que eles afirmam, ou seja... Da próxima vez eu vou pegar e vou apresentar aqui. Vamos ao todo dos comentaristas. Vamos lá. Que o Espírito Santo está, que a figura divina ligada ao fogo está na Bíblia, isso é Gênesis, Apocalipse, não resta dúvida. O Espírito Santo está associado ao ardor, ao fervor, beleza. Mas você dizer que quando João Batista está falando de batizará com o Espírito Santo e fogo não é juízo... Não é mesmo. Entendeu? Nem Sproul, nem o Hendrickson vai negar isso. O batismo... então o senhor veio para o meu lado agora? Não. O senhor está dizendo que não vai negar? Não vão negar que o batismo com o fogo é juízo. Eu estou dizendo isso, preste atenção. Nenhum deles negará que batismo com fogo é juízo. Mas o senhor não está falando que é juízo, pastor Amaury? E estou dizendo que é juízo. Eles não vão negar que com fogo é juízo, e estou dizendo que eles não negarão que é juízo. Entendeu? Ao associar a obra do Espírito Santo com fogo, eles não vão negar que é juízo. Ou seja, você não encontrará em nenhum deles a ideia de batismo com fogo. Me ache batismo com fogo em Sproul. Me ache batismo com fogo em William Hendrickson. Me ache batismo com fogo em Calvino.
ou associar a obra do Espírito Santo, ou associar fogo com purificação, é fato. Agora, você vai ler todos esses autores, o fogo não está associado a juízo na Bíblia inteira? Depende do contexto. Não, então. Depende. E o contexto... Então, isso aí, olha só, você deu a chave. Depende do contexto. O que manda é o contexto. Qual é o contexto de João? Sim, mas no 12... É o juízo. No 12 é específico, pastor Amor. Ele fala contexto. de fogo inextinguível. É contexto. No verso 11, está conectado ao Espírito Como que Santo. você separa o 11 do 12? Por quê? Porque no 11 é o Espírito Santo. Não por está que- falando... Agora, no 12 é claro. É claro. Lógico que eu tenho que separar. Como? Bom, Qual é o elemento exegético, gramatical que você usa para separar? usei aqui, o senhor não aceitou. Qual? A preposição em que governa o Espírito e não governa o fogo. O Dea Carso falou isso, pastor. O senhor é contra Dea Carso, então? O senhor é contra ele? Não só aí. Não só aí. O Cárcio é batista. Se eu for discutir com o Cárcio sobre batismo... E Simon, que tem meio aqui? Nós vamos bater nós vamos bater ali em... E Calvino? Imersão e aspersão. E o nosso grande reformador Calvino, o senhor é contra ele também? A confissão de fé tem interpretações diferentes de Calvino em pastor vários Amaury. textos. Mas olha aqui, Em vários pelo textos. amor de Deus. Em vários textos. É Não, assim, Cristo quem concede o espírito de regeneração e com fogo nos purifica, tirando a imundícia. De quem Calvino está falando? Está falando do ímpio aqui, pastor Amaury? Está falando do ímpio? Não, ele está dizendo que com o Espírito Santo ele nos purifica. É o que eu estou dizendo. O Espírito Santo é o elemento da purificação. Certo. Deus não nos purifica com fogo, Deus purifica com o Espírito Santo. Agora, a questão nossa é, se aqui em João fogo e espírito é a mesma coisa, ou se fogo e espírito são duas coisas distintas. Para mim é a mesma coisa. Para mim são duas coisas distintas. E que o fogo está ligado ao 12. Que o 12 é contexto próximo. Olha só, é contexto próximo Mas o do 12 11. usa uma palavra clara, fogo inextinguível. E por que o fogo do 11 não é inextinguível? Não é porque está ligado ao Espírito Santo. Eu expliquei aqui, Não, ele pastor está Amaury. ligado à É que o senhor obra... não quer aceitar. Não. Ele está ligado a Jesus. Ele está ligado ao que Jesus fará. Está ligado ao Espírito. Não. Bom, Daí, vamos olha lá. só. Vamos olha lá. só. Ele está ligado ao ministério do Messias. Ele está dizendo, como que eu vou ligar o fogo com o Espírito Santo se João Batista está dizendo assim, olha, ele, o Messias, batizará vocês com Espírito e fogo. Ou seja, ele está ligado ao Messias. O fogo aqui tem a ver com o que o Messias fará, não com o Espírito Santo. Mas um dos símbolos do Espírito não é o fogo, pastor Amaury? Sim ou não? Mas eu estou dizendo aqui no texto, não. Mas- É onde, aliás... É onde está a nossa divergência, é verdade. Me cita mais textos associando o Espírito ao fogo. Bom, a expressão de Paulo a Timóteo, colocarei a mão sobre ti para que reavives o dom, é anasapiro ali no grego. Está aí. Então, mas... Agora, você quer textualmente o Espírito... Ora, se ali não é o Espírito Santo, você tá dizendo, acabei olha de só. associar. Não, Reavives o dom a nasapiro. Não, ele não está associando Piro com é fogo. Ele não está associando com fogo. Ele está anunciando, ele está... Não, símbolo do Espírito. Não, mas ele está associando a reavivar. E quem reaviva? A ideia de reacender. Quem reaviva? Não, ele está associando a ideia de reacender. Quem faz isso é o Espírito Santo. Não estou Então... dizendo assim. Associa, você está dizendo aqui, olha só, a gente está indo. Nós estamos indo aqui... Fica quieto você aí. Nós estamos indo aqui de pegar a ideia do reavivar com pensar em fogo. Ou seja, ele está usando aqui a ideia de reacender. Não está dizendo assim, olha, o Espírito Santo vai derramar fogo sobre você. Ele não está dizendo isso. Não é ele está isso. dizendo só, o Espírito Santo vai reavivar o dom em você. Ou seja, ele está usando a ideia de reacender. Que está ligado ao Espírito, né? Então, mas aí ele não está falando de fogo que queima, que purifica. Ele está falando de purificar o Timóteo? Não. Ele está falando de iluminar. Ele está falando de luz, de clarear. Se fosse um texto escrito na nossa linguagem de hoje, ele diria reacender. Sim. Reacender, para nós hoje, não está associado a fogo. Está associado à energia. Né? Agora, naquele contexto, não tinha a concepção de energia. Então, ele está dizendo que o Espírito Santo te reenergizará, que o Espírito Santo te refortalecerá. Então, assim, aqui não é ideia de fogo nesse sentido. Ou seja, essa ideia de que o Espírito Santo e fogo são a mesma coisa em Velho e Novo Testamento não é a mesma coisa. Não, eu concordo. Fogo é símbolo de uma das ações do Espírito Santo. Eu falei isso aqui. Eu não posso ligar tudo que está dizendo fogo ao Espírito Santo. Eu falei isso aqui. E o que eu estou dizendo é,
o texto de Mateus, de Lucas e de Marcos, quando Marcos nem fala de fogo. Sim, só do batismo. Lucas e Mateus que falam de fogo. Né? Que a ideia do fogo aqui é o ato do Messias, não do Espírito Santo. Ok. Que nenhum dos dois está juntando fogo com o Espírito Santo, com o qual seremos batizados. Ele está juntando, associando fogo à obra de juízo que o Messias fará. Boa. Quer 3 minutinhos para a gente ir para o intervalo, para falar ou não? Posso chamar o intervalo? Pode chamar, chama, tá tranquilo, tá bem. Chama o intervalo, né? Chama, é isso aí. Chama. Não de fogo. No intervalo cai fogo. Esses meninos são bons demais. Ó, vou chamar o nosso intervalo. E aí, na sequência, no próximo bloco, considerações finais e uma aplicação para você, né? Agora que esquentou? Agora que o fogo veio? É que são 2 presbiterianos, aí o fogo é pouco. O fogo é pouco, né? O fogo é pouco. Já peço para ligar o ar-condicionado também, para não dar brecha para o nosso irmão pentecostal. Uau! Se sentir em casa, tem que estar sempre geladinho. Você vê que eles ficam sempre acolhidinhos. Um bom pentecostal sobrevive ao ar-condicionado. Não, com certeza. Eles põem fogo em tudo, eles não têm jeito, eles são bons. Ó, antes do intervalo, o telefone da grade aqui para você. Quer estudar teologia, quer estudar e se capacitar melhor para manusear as escrituras sagradas, quer lapidar esse dom, esse talento que Deus colocou na sua vida? Procure pela grade Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa e de uma instituição séria e idônea para você poder estudar. Código 11 3115 0819. 3115 0819. É o telefone da Secretaria-Geral e é o WhatsApp também, você pode mandar sua mensagem. Faça isso amanhã, em horário comercial, tire todas as suas dúvidas, tenho certeza que você vai conseguir se encaixar e arrumar uma vaguinha lá na grade, tá bom? Vou deixar também aqui os contatos da HIT, site, redes sociais. Está aí procurando uma alternativa, um canal bacana para poder assistir a televisão com a família reunida, uma programação saudável, com conteúdo bem elaborado, pode ligar aqui na HIT. A gente tem a nossa programação do entretenimento, programas de culinária, infantil, entrevistas, tem o nosso jornalismo, tem muita coisa. Tenho certeza que você vai curtir. Tem todas as informações aí nas nossas redes sociais, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje, nos debruçando sobre o texto lá de Mateus 3,11 e o termo, né, o batizará com Espírito Santo e fogo. Qual o significado, principalmente desse termo, né, da terminologia fogo ali no texto. Recebendo aqui nos nossos estúdios, reverendo Amaury de Oliveira e também o pastor Marcelo Oliveira, que na sequência eles vão fazer assim, considerações finais, oferecer para você uma conclusão da nossa conversa e principalmente uma aplicação, né? Poxa, o que isso precisa interferir ou mexer ou realmente agitar aí na nossa vida cristã prática, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste e manda sua foto participando aqui do Vejam Só. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um brinde, um presente. É um carinho do Vejam Só para você que nos assiste. Então, acesse as nossas redes sociais, pode ser no Facebook ou pelo Instagram. Você nos localiza digitando lá Programa Vejam Só. Se você ainda não curte a nossa página no Facebook, faça isso. Se você não segue o nosso perfil lá no Instagram, por favor, siga, dê aquela moral pro programa, tá bom? E lá nas mensagens, você vai direto lá nas mensagens e manda a sua foto. Aproveita que está assistindo o programa agora, faz uma selfie bem simples, bem rápida, bem fácil. A ideia é facilitar o seu acesso, a sua participação, tá bom? Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. A produção vai receber, vai separar, nós vamos colocar aqui no programa e você vai concorrer aos nossos brindes. Pode mandar mais de uma foto, pode mandar todo mês, fique à vontade. O importante é você participar, tá bom? Vamos colocar na tela, então, as fotos que nós separamos. E a primeira delas vem aqui, né? Na verdade, lá não, vem aqui de Cajamar, né? Aqui em São Paulo. E quem aparece aí é o Claudione, aí nosso irmão lá de Cajamar. Obrigado, Claudione, pelo carinho, pela audiência também. Muito bacana
te receber aqui no Vejam Só e poder mostrar a sua foto, tá bom, meu irmão? Um grande abraço, Deus abençoe demais a sua vida, tá? A próxima foto vem lá de Goiás, da capital Goiânia. E quem vai aparecer aí é a Julieta Pires, nossa telespectadora lá de Goiânia também. Obrigado, viu, Julieta, pelo carinho. Obrigado por acompanhar o Vejam Só. Deus abençoe sua vida, minha irmã. E a última foto vem lá do estado do Paraná, da cidade de Toledo. E quem vai aparecer aí é o Ozeias. Tá aí o Ozeias acompanhando o Vejam Só, assistindo o programa. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Toda a galera do Paraná que tem participado demais aqui do programa. Um grande abraço. Todo mundo aí da região de Toledo também. Então, faça você que nos assiste como esses telespectadores. Mande a sua foto e você vai concorrer a este presentaço que eu vou mostrar para você, ó. Esta belíssima caneca do Vejam Só. Nós vamos mandar aí na sua casa para você poder desfilar com ela. Tomar o seu café ou fazer como eu, tomar sua água. A gente fala bastante aqui no programa e vai aqui na água, nessa caneca belíssima que você vai receber aí na sua casa. Então participe, nós vamos informar o nome de quem ganhou no final do mês de junho, tá bom? Tá quase chegando aí o dia da gente informar, então manda que dá tempo, tá bom? Meus irmãos, 4 minutinhos para cada um, para essas considerações finais, uma conclusão, um apanhado aí da nossa conversa, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste. Pastor Marcelo, vou começar o bloco com o irmão. Vamos lá, 4 minutinhos. Começou comigo, né? Tudo bem. No outro bloco comecei com o reverendo Amauri, né? Agora eu te dou a honra do início. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho. Obrigado, pastor Amauri. Um tempo muito especial. Bom, eu vou advogar aqui que o batismo com o Espírito e fogo é um conceito unificado. E provei pelo texto original grego, autós rimas baptizei em pneumati ragiu caipiri, a expressão com fogo não tem. Isso é D.A. Carson que fala, A.T. Robertson, eruditos do Novo Testamento, diz que está falando de um conceito único. Não é salvo e perdido, é o salvo. O Espírito aquece, o fogo purifica e ambos chegam num denominador comum. Eu também citei aqui, não é? Nessa tese, é o que eu achei maravilhosa aqui, nós não ficamos satisfeitos com a água. João é o ministro da água. Jesus é aquele que tem o fogo e tem o Espírito. Ele tem as duas coisas. E essas duas coisas estão conectadas aqui de uma forma única. E depois, eu citei aqui, dei a fonte bibliográfica, depois se o pastor Amauri quiser pesquisar, o grande reformador João Calvino diz, ele não quer distinguir entre um batismo e outro. Quem propôs isso, eu falei no começo aqui, foi Orígenes, que nesse texto do verso 11 é um duplo batismo, um para o salvo e o outro para a condenação, não é? Ele é ministro da água, Jesus é o doador do Espírito e que manifestará esse poder por meio de um milagre visível no dia de Pentecostes aos seus apóstolos mediante línguas de fogo. Isso está na Instituta da Religião Cristã, volume 3, página 162. Então, Calvino associa esse batismo não a um duplo batismo, a um batismo do Espírito e fogo unificado. Muito obrigado. Não deixe de seguir, pessoal, Marcelo Hebraísta no Instagram. Sigam as nossas redes sociais, Marcelo Hebraísta, lá você pode falar comigo, adquirir os meus cursos, o senhor sabe, né? Sim. Eu não falei aqui, nós temos um curso inédito de hebraico bíblico online, eu estudei em Jerusalém, trouxe esse curso para o Brasil, vai abençoar a sua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Então aí as indicações. Primeiro, obrigado, Marcelo, pelo carinho. Eu que agradeço. Obrigado por abrilhantar o Vejam Só. A honra é minha, viu? O destaque que o Vejam Só tem no meio teológico e acadêmico, obviamente, é por conta dos nossos convidados, que são extremamente capacitados e nos auxiliam demais. Os contatos do Marcelo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá, tudo direitinho para você lá, e você pode acessar os livros, o curso, tudo lá à sua disposição. Lembrando sempre que usando o cupom Vejam Só, aí a bênção é dobrada. Aí a bênção é grande. Aí o batismo é com o Espírito e com fogo. Pronto. Boa. Hoje a Mauri veio pro meu lado. Vamos lá, Mauri. Só que não. 4 minutos por Vou citar aqui o Handman, por exemplo, né, dizendo como resultado da obra de Cristo na primeira vinda se põe os crentes em uma família e se lhes encomenda o cuidado do Espírito Santo. Quando Cristo vier, na sua segunda vinda, virá com fogo
do juízo sobre aqueles que se perdem. Estou citando aqui um e vou... Aqui nós temos o Matthew Henry, tem vários outros que vão nessa mesma linha de interpretação. Não se trata de duplo batismo, ou seja, é um ato do Messias, ou seja, é o que o Messias fará. Ele fará o batismo verdadeiro. O batismo de João era a sombra do batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro separa o perdido do salvo. Isso é inquestionável. É um ato do Messias, mas o ato do Messias é duplo, salva e condena. E, assim, dentre as interpretações, para mim, a melhor interpretação, na minha forma de ler esse texto, é a interpretação do próprio João Batista, que é quem disse o que está dito diante de nós. Batizará com Espírito Santo e fogo. A pá ele tem na mão, explicando o que é o trabalho do Messias. Ele tem a pá na mão, com a pá na mão, o Messias sacudirá o trigo, jogará para cima, o vento leva a palha, separando a palha do trigo. O trigo ele guarda no celeiro. O fogo ele tem reservado para aqueles que se perdem, para a palha. O contraste de João é entre água e espírito, não é entre água e fogo. João está dizendo, o que eu faço é precário com água, o que o Messias fará é efetivo com o Espírito Santo. Ele limpará vocês com o Espírito Santo. E aí você vai entrar na simbologia do fogo relacionado ao espírito, do ardor, do fervor espiritual. Mas o que João está falando aqui, fogo não é fogo em Pentecoste, porque Pentecoste, volta a dizer, nem tem fogo. A língua como de fogo. Se fosse fogo, Lucas, que disse aqui, teria dito lá. O mesmo Lucas que disse fogo aqui, narrando as palavras de João Batista, não disse fogo lá em Atos. Então, eu entendo isso. Agora, quando falamos isso, nós não estamos dizendo... falando contra o ardor, o fervor do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo basta. O Espírito Santo é o poder de Deus, é a energia de Deus agindo em nós. Nas figuras antigas, muito mais fogo. Hoje, a figura mais forte é essa ideia. O Espírito Santo não é uma energia, mas a energia aponta muito para aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Ele me dá a força que eu não tenho, ele me dá a coragem que eu não tenho, ele me dá a santidade que eu não tenho. Para mim, a maior evidência de batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. A maior evidência do batismo com o Espírito Santo é santificação, ou a evidência é a santificação. O sujeito não é santo, não é batizado com o Espírito, porque o Espírito é santo. E ele evidenciará santidade na minha vida, porque ele me dará o poder para vencer o pecado que eu não tenho sozinho. Outro debate. Outro debate esse? Ele está falando da evidência do batismo com o Espírito, para eles é santificação. Estou dizendo, é outro debate. E para você o que, Marcelo, a evidência? Só ler Atos 1:5, Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, dá outro debate. Não, vocês falam de um jeito, o Amaury começou assim, só uma leitura simples já resolve. O outro porque fala, ele é profundo, simples. Né? Ele é profundo. Não, então, não é simples. Isso daí não é simples. Dr. Shedd dizia assim, quem é profundo consegue falar das coisas profundas com simplicidade. Então é por isso que ele fala que ele é simples. Né? Eu sou o contrário. Eu tento ser simples e acabo sendo profundo. O debate não é simples, não. Dá muita confusão. Angélica, depois marca aí, nós vamos falar dessa evidência. Então, já que o Marcelo tá... Ele tá demais, ele não perde uma oportunidade. Ele vem e quer debater. Ele sempre termina o debate com um tema para o novo debate. Com provocação para mais um debate. Isso mesmo. Mas tá certo, né, Marcelo? Isso, riqueza. Tem que cavar a participação. Riqueza literária, também, né? Riqueza cultural é bênção. Você quer deixar um recado para Angélica para ver se ela gosta de... Se Jesus me levar, eu estou tentando dar a minha contribuição. Pode ser que ele me leve daqui a pouco, né? Se ele me levar... Dá outro debate isso daí também, né? Pode Esse ser também. Dá outro debate Verdade. também. Deixa eu, antes de encerrar, infelizmente o programa vai chegando ao fim, eu quero só primeiro deixar um abraço para Ana, lá de Aracaju. Ela está nos acompanhando na nossa transmissão aí lá ao vivo no YouTube, tá bom, Ana? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Muita gente nos acompanhando e mandando os comentários também. Quero agradecer demais a sua audiência, tá bom? Então, quase 250 pessoas aí nos acompanhando ao vivo lá no YouTube. Meu Deus. Deixa eu colocar só alguns comentários que nós pegamos lá da nossa enquete, e eu vou fazer isso, viu, Amaury? Porque eu falei aqui anteriormente que você sempre vem aqui e é contra todo mundo. Mas hoje o pessoal estava um pouco mais do seu lado. Então, olha só. O Luan, olha o que o Luan comentou respondendo à nossa enquete. De acordo com o contexto, refere-se ao juízo de Deus. Exatamente a defesa que o Amaury apresentou aqui no programa. A Carla
também respondendo a nossa enquete, ela fala o seguinte, ó, entendo que João Batista estava advertindo os fariseus e saduceus acerca do juízo divino. E encerro aí com o comentário do Frank, dizendo que significa purificação espiritual. Então, você viu aqui, pelo menos, a maioria dos comentários aqui defendendo a ideia do juízo ali, do fogo, representando essa questão com um contexto próximo ali e tudo mais. Vamos colocar na tela o resultado da enquete? Então, perguntamos lá para você no Instagram. O que você entende sobre o batismo com fogo mencionado em Mateus 3,11? 44% afirmaram que refere-se ao fogo do juízo divino. 42% a uma representação simbólica da purificação. Empate técnico aí. Eu não tenho certeza do seu significado, que é a turma parceira do reverendo Weber, que sempre ia nesse não sei, não tenho ideia, não sei o que significa. 14% foram lá, não tenho certeza do seu significado. A gente sempre coloca essa alternativa em homenagem ao Weber, que ele gostava demais disso, né? E ele sempre falava, eu não sei. Eu não sei. Grande Weber, um abraço, meu irmão, pelo carinho e por ter feito, né, pavimentado a estrada desse Vejam Só aqui, que deve muito à contribuição do irmão também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Grande abraço. Bom, vamos encerrar a edição de hoje, agradecendo demais a sua participação, a sua contribuição, fazendo parte aqui do Vejam Só. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa, preparado sempre com muito carinho, muita dedicação para você que nos acompanha. Um forte abraço e até a próxima!